Fala, galera! Amigas e amigos do Família da Nação, domingão sem Flamengo, sem futebol, essa data FIFA é chata pra caramba. Enfim, eu detesto a data FIFA. E você? Gosta? Eu detesto. Comenta aqui porque o seu comentário é sempre muito importante. Diretoria faz contato por Arana. Olha aí, informação, a gente dando crédito, claro, como a gente sempre procura fazer. Primeiramente, paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, deu primeiro essa informação. Nós fomos apurar ontem fatos novos em relação a essa situação do Guilherme Arana, a possibilidade, eu particularmente não acreditava, hein? E vou dizer para vocês, o que eu ouvi ontem, detalhes do que aconteceu, do que pode acontecer, na verdade, né? Não é do que aconteceu, mas sim do que pode acontecer, estratégia da diretoria, eu fiquei esperançoso. Você vai saber aqui, valor de multa rescisória que a gente conseguiu apurar, tempo de contrato do jogador, quer dizer, elementos que fazem com que seja possível a contratação do Arana para o Flamengo. Nós vamos explicar tudo nesse vídeo aqui para vocês, no Família da Nação e no Resenha da Família. Absurdo, gente. Olha, absurdo. Acusação gravíssima. A gente vai falar sobre esse tema, mas com dor no coração, porque é lamentável o que aconteceu, uma acusação muito grave e de uma pessoa referência. Então, assim, ele falou, eu acredito. Vocês vão ver já já, nós vamos inclusive colocar na tela para vocês poderem assistir. Que absurdo, que loucura o que aconteceu. 400 milhões para contratar. Eu coloquei esse tema que está muito batido. Só que não é algo que o Flamengo tem 400 milhões. A gente não vai falar a mesma coisa que a gente já vinha falando. A gente vai trazer uma situação nova. A diretoria do Flamengo pretende, e nós vamos falar nesse vídeo, negar que o Flamengo tem 400 milhões para contratar. Só que tem. Vai usar e vai falar, segundo fontes, que o Flamengo não tem. É só você olhar o orçamento. O Flamengo aparece lá com 200 milhões para contratar para todo o ano de 2024. E a diretoria do Flamengo, por que está fazendo isso? Por que eles vão dizer que não tem os 400 milhões? Você quer saber por quê? Tudo isso e muito mais vocês vão saber agora, aqui no nosso canal Família da Nação, canal Resenha da Família. Eu queria pedir a todos para que deixem o like, inscreva-se no nosso canal, porque o like, a inscrição olha, muito importante para todos nós. Então, por favor, dá essa moral aqui pra gente, vem com a gente. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Gosta? Então brota, 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 aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, já deixaram o like? É importante pra caramba pra gente. E também a inscrição, senão você vai perder. Na próxima sexta-feira, nós vamos entrevistar esse cara aqui, ó. Teremos uma entrevista exclusiva com o Eduardo Bandeira de Melo. É isso mesmo. E o que você quer saber? Pode mandar as perguntas, pode botar aqui, inclusive. Eu vou perguntar a ele logo de cara. Bandeira, você vai ser candidato à presidência do Flamengo? Primeira coisa de tudo. Bandeira, você passou pelo Flamengo 6 anos, não construiu estádio. Você hoje entende que o momento é outro? A licitação do Maracanã, os termos de licitação não são adequados. E você pensa numa nova gestão, sendo sua ou de alguém que você apoie, construir o estádio do Flamengo? Iremos perguntar isso. Você vai saber também. Você vai saber o que rola na internet, que comenta-se que a oposição articula, né, capitaneada pelo Bandeira de Melo, trazer o Jorge Jesus para ser o técnico do Flamengo para 2025. E aí, fazer cumprir aquela promessa de jogar o Mundial de Clubes com parte desse grupo de jogadores que lá estiveram com ele
no ano de 2019 vão fazer essas 3 perguntas, são certas. Você quer saber isso e muito mais? Meus amigos, coloca na sua agenda. Sexta-feira, às 18 horas, é isso mesmo. 18 horas. Um horário muito mais cedo do que a gente costuma fazer, mas era a agenda do Bandeira e a gente, claro, vai respeitar a sua agenda, o horário que ele tinha disponível, e vai ter Eduardo Bandeira de Melo aqui no Família da Nação e no Resenha da Família. Gostaram? Eu vou começar dizendo 400 milhões para contratar. Galera, todo mundo sabe que o Flamengo projeta 400 milhões, acima de 400 milhões para contratar. A diretoria do Flamengo está muito preocupada com esse vazamento e com essas informações, porque o valor com essa informação do jogador que custa X vai passar a custar 3 vezes X. Então, a diretoria do Flamengo pretende, numa primeira oportunidade, que pode ser inclusive na entrevista coletiva do Tite na próxima segunda-feira, na verdade amanhã, negar que o Flamengo tenha 400 milhões para contratar. Só que tem, porque é uma projeção com venda de atletas e dizer que no orçamento vai aparecer 200. E isso é uma estratégia da diretoria para não deixar vazar valores, senão você dá armas aos adversários para poder pedir alto ao Flamengo. Então, eu vou dizer para vocês que eu já estou adiantando aqui para vocês, né? A gente sempre brinca, né? A gente não tem bola de cristal. Embora muita gente pensa que a gente acaba tendo bola de cristal, né? Papai do céu me deu 2, mas nenhuma delas é de cristal. Então, vocês vão ver que daqui a alguns dias vai aparecer diretoria do Flamengo, membros da diretoria falando sobre isso e que o Flamengo não tem, negando de forma veemente que o Flamengo tem esses 400 milhões para contratar por estratégia. E eu acho que eles estão corretos, tá? Eu vou falar aqui para vocês nesse momento sobre diretoria do Flamengo faz contato por Guilherme Arana. Olha, uma notícia importante dita primeiro pelo Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro Negro, a gente dando crédito aqui a ele por ter dado essa primeira informação. E ontem a gente apurando, procurando saber detalhes se existe realmente essa possibilidade, já que o Flamengo tem outras carências, né? O Flamengo tem prioridades para contratar e principalmente o meio-campo. Se o Flamengo realmente teria gás financeiro para poder contratar o Arana, sabendo que agora o jogador é de seleção brasileira novamente, está performando, a torcida do Atlético Mineiro já voltou aí a se revoltar nas redes sociais, fazendo campanha, xingando o Flamengo e tal, e dizendo que os caras querem virar um galo, querendo virar Atlético Mineiro e tal, aquela coisa que de quem tem dor de cotovelo, né? E aí eu falei, né? Realmente falei isso. Falei, olha, eu acho uma contratação difícil, porque, tirar do Atlético o Arana, e numa conversa que eu tive com uma pessoa ontem muito influente na diretoria do Flamengo, eles confirmaram que o Flamengo tem interesse no jogador e disse que não é tão difícil, não. E isso me surpreendeu. Confesso aqui para vocês, falo sempre para vocês, cara, que aqui eu nunca sou o dono da verdade, a gente apura, né? Eu vou pelo que eu acho no primeiro momento, e eu falei que imaginava que seria difícil pelo meu sentimento, né, de tirar um outro jogador do Atlético, mas ele trouxe elementos. E disse que uma das coisas importantes para contratar o Arana é o Atlético não se classificar para Libertadores nem para pré-Libertadores. Porque o orçamento do Clube Mineiro vai despencar. E aí ele não terá como manter alguns jogadores. E outro detalhe importantíssimo nesse processo, que eu confesso que não sabia, né? E essa pessoa me alertou, né? Disse o seguinte, Fábio, o Arana, o Atlético só pode vender o jogador em janeiro. Em julho, ele já pode assinar um pré-contrato, porque o contrato dele com o Atlético Mineiro vai até o final do próximo ano. Então, meu amigo, o Flamengo está muito forte para poder contratar o jogador. Tem só 26 anos, é jovem. E o Flamengo montando um plano de carreira para ele, a coisa pode acontecer sim. E a gente apurou, inclusive, qual é o valor da multa rescisória do Arana. Ela não chega a 7 milhões de euros. Ela, se eu não me engano, os valores que ele passou são 6,8 milhões de euros.
quer dizer, muito próximo dos 7, né? Então, assim, é possível. Isso aí para você nem conversar com o Atlético, chegar lá e contratar o jogador. E um baita de um jogador. Né? Um jogador de ponta. Jogador que já atuou pelo Sevilha, da Espanha, começou no Corinthians, né? Passou pelo Corinthians, Atlético Paranaense, jogou no Atalanta, futebol italiano, que realmente dá uma experiência muito forte para o jogador, é um futebol muito tático, e foi contratado pelo Atlético Mineiro por 2,5 milhões de euros. Então, assim, essa pessoa me convenceu. É claro que ele é muito mais capacitado do que eu, até porque faz parte, né, de todo esse processo de negociação, de que é sim interesse do Flamengo. Um primeiro contato foi feito só com o empresário e que o Flamengo articula uma estratégia para trazer o Arana. Olha isso, que notícia maravilhosa. Você gostaria de ver o Guilherme Arana no Flamengo? Em julho a gente já pode assinar um pré-contrato. O Atlético vai ficar com as mãos atadas, amigo. Vai precisar vender logo, senão o cara sai de graça. Enfim, o que você acha? É uma contratação que muda o Flamengo de patamar? Dividir aquela lateral ali com o Ayrton Lucas, ora joga um, ora joga outro, ou até mesmo numa possível venda do Ayrton Lucas que tem mercado na Europa? Arana é o nome? Jogador de seleção brasileira, hein? Galera, ontem uma acusação gravíssima, um absurdo o que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Eu digo para vocês porque assim, não é qualquer pessoa, eu nem comentaria. É o José Carlos Araújo, um cara de muita credibilidade, falando sobre o acontecimento do Neymar ter xingado o presidente da seleção brasileira e cometendo um ato de total desrespeito, indisciplina, com um cara que é extremamente cortês. Você pode falar tudo do presidente da CBF, mas é um cara, sabe, extremamente educado, um cara humilde, fala com todo mundo lá na sede da entidade, quando vai ao Maracanã também. E aí, olha só o que diz o garotinho José Carlos Araújo, cara. A notícia que eu vou passar para vocês agora me foi transmitida há pouco por um companheiro que estava na Arena Cuiabá, Arena Pantanal. Depois de terminado o jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado que levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo, e que não deveria trazer a gente para esse lugar, para se sujeitar a essas coisas, ser agredido pelo público. Enfim, o Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Contornaram, agarraram na hora, seguraram. Aí ele ameaçou, eu não vou a Montevidéu. Contornaram também. Só quem fez as imagens foi a TV Globo. Mas como tem os direitos de transmissão dos jogos da seleção, fizeram pedido, abafaram o caso e o Neymar continua. Ou seja, Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apitar o jogo, agora quer escolher os lugares onde a seleção vai jogar e a CBF escolheu Cuiabá para atender um pedido do presidente da Federação de Mato Grosso, porque também é eleitor para eleger o presidente da CBF. Neymar, se fosse outro presidente da CBF, outro treinador e não interino Fernando Diniz, não seria mais convocado. Tenho certeza disso. E pode ver, vocês não vão ver essa notícia em lugar nenhum, porque quem me passou testemunhou descendo o túnel naquele momento. Não vou dar a fonte, porque essa fonte que me passou a informação me pediu sigilo total. Mas estou transmitindo para vocês. Neymar xingou o presidente da CBF, acusando-o por ter escolhido Cuiabá, aquele local onde levou um saco de pipoca na cabeça. Neymar, você está devendo, hein? Gente, que situação lamentável. E é gravíssimo. Olha, não é gravíssimo só por conta do Neymar, não. Tem uma outra acusação ali. O José Carlos Araújo trabalhou na Globo durante anos, né? E ele diz que a Globo tem as imagens e por conta
de ter os direitos de transmissão e ter pedidos da assessoria e tal, aquela coisa, abafou o caso. Isso é lamentável, porque a função da imprensa é informar o fato. E se eles têm as imagens, tem que informar. Péssimo jornalismo praticado nesse momento pela emissora. Lamentável o fato. Neymar, você está agindo de preconceito contra um povo que tratou a seleção de maneira maravilhosa. E o Brasil fez vergonha dentro de campo. Como se você jogando em Santos, que é a sua cidade, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Belo Horizonte, você não pudesse acontecer um mal educado. Pessoas boas e pessoas ruins tem em todos os lugares. Como se não tivessem mal educados e maus elementos em todos os lugares e em todos os setores. Que, enfim, poderia acontecer um saco de pipoca em qualquer lugar e você não generalizar, chamando o povo de Cuiabá, local este que tem uma torcida do Flamengo gigantesca, na qual eu me solidarizo. Lamentável fato, lamentável comentário do Neymar e também da Globo, da emissora, de não colocar a público um fato que aconteceu. Peço a vocês para que deixem o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal Família da Nação e no Resenha da Família. Um grande domingo a todos e saudações rubro-negras.